A paz do Senhor, queridos irmãos, estamos aqui mais uma vez para dar sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado no tema A Igreja de Cristo contra o Império do Mal. Eu sou Arnold Luiz e hoje nós estamos com a lição de número 9, uma visão bíblica em relação ao corpo. E a leitura bíblica em classe está na segunda carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12 ao 20. Será que o pecado habita nessa matéria? Afinal de contas, nosso corpo, essa matéria é boa ou é má? Será que ela vai herdar o reino dos céus? O pecado habita na alma ou habita no corpo? Se a matéria é má, será que eu posso fazer aquilo que eu quero com o meu corpo, com essa matéria que ela é má? E nós vamos entender isso nesta aula. Tópico de número 1, a criação do ser humano. Você sabia que nós não fomos criados do barro? Tudo bem, nós fomos criados do barro, mas vamos aprofundar esse entendimento. Subtópico de número 1, do tópico de número 1, a origem da raça humana. A Bíblia diz que Deus cria o homem da terra, né? Terra no hebraico é Adamá, que significa terra avermelhada. Adam é a humanidade, então Deus cria Adam, o homem, a humanidade, e Deus cria o Adam, a humanidade, e ele cria esse Adam de terra vermelha, né? A Bíblia diz que o Adam voltará para a terra, pois foi dali que ele veio. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7 diz o seguinte: Deus formou o homem do pó da terra. Então o ser humano é criado da terra. A Bíblia diz que não é o barro em si, mas sim nós somos criados do pó da terra. E o que é o pó da terra? O pó da terra é a parte que fica em cima da terra. Eu não sou geólogo não, né? Mas se você perceber, se você olhar lá na questão da geografia, da geologia, você vai ver o tipo de solo e você vai identificar que tem várias partes. Tem a parte de cima, a parte de baixo, a parte do meio, né? A parte que vai chegando até o centro da terra. Então ela é separada, e nós, que a palavra do Senhor diz que nós fomos criados do pó da terra, e Deus formou o homem do pó da terra. Está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7. É a parte que fica em cima da terra, pois a terra, no caso a terra em si, a palavra, é algo mais sólido, mais compacto, é algo que tem uma estrutura melhor. Ou seja, ninguém constrói uma casa em cima da poeira, em cima da areia, não é isso que Jesus diz? Olha, bem-aventurado, Jesus fala a respeito disso, né? Aquela questão do o homem prudente, ele edificou a sua casa sobre a rocha, enquanto o tolo edificou a sua casa na areia, né? Então ele fala a respeito disso, a questão da areia. A areia é algo que está em cima, e a terra é algo compacto, é algo que tem uma estrutura melhor. Então ninguém constrói uma casa em cima da poeira, sim ou não? Claro que não. Então nós construímos o que? O homem, né? Deus dizendo ali naquele momento: eu vou construir o homem do pó da terra, né? Ou seja, é algo que não é muito consistente. Daí vem a terra. Essa terra aqui, aquilo que é compacto, como eu acabei de explicar. A terra é algo compacto, é algo sólido, mas existe a poeira. Então essa poeira, aquilo que está em cima, é algo frágil, é aquilo que qualquer movimento tira ela do lugar. E a Bíblia, ela diz que somos criados do pó da terra. Então a poeira, quando passa o vento, o que acontece? Espalha. Quando se molha ela, qualquer movimento tira do lugar aquela poeira, mas a terra não, a terra, a rocha, né? Algo sólido fica ali. Então a ideia é essa, né? Nós somos criados do pó da terra, e no hebraico pó significa afá, e afá significa pó ou poeira. Essa mesma expressão para afá eu posso também falar na etimologia da palavra Ofé, porque Ofé significa amado. Se a gente for olhar na questão do hebraico, no original, a palavra afá e Ofé, ela praticamente tem as mesmas palavras, né? As mesmas consoantes. Então o que acontece? Só muda o A e só muda o O, fica afá e Ofé. Então essa palavra, elas são parecidas, né? Elas são rebuscadas, então elas são ligadas. E Ofé significa o que? Amado, o poema. Então isso me leva a crer que quando Deus estava me criando da poeira da terra,
Deus, ele estava criando o quê? O afá, ou seja, da poeira. Na poesia hebraica, essa mesma palavra pode significar amado, ou seja, Deus estava construindo alguma coisa para ele amar. Daí vem a ideia de relacionamento. Deus nos criou para relacionamento, e quando o homem ali naquele momento ele peca, ele perde ali, né, o direito de estar ali no jardim, e Deus, o que é que ele faz? Deus procura o relacionamento com o homem, porque Deus criou o homem para o quê? Para relacionamento, tanto na horizontal quanto na vertical, o homem se comunicando com Deus e o homem se comunicando com o próximo, se comunicando com o semelhante. Então a ideia é essa: Deus cria o homem do afá, do pó da terra, que também na etimologia tem uma ligação com a palavra ofé, que significa amado ou poema. Então isso nos leva a crer que Deus cria o homem da poeira da terra. Para quê? Deus estava construindo alguma coisa, algo para amar. Então esse relacionamento que Deus tem com o ser humano é o único ser criado em toda a sua criação que se relaciona com o eterno. Então amado tem a ideia de algo amável, não anda sozinho. Por isso amar a si mesmo e não se preocupar com o outro é narcisismo, não é bíblico, porque Deus nos criou para relacionamento, e para ser amado de alguém eu preciso amar, tem que ter a outra pessoa. Por isso que se eu somente amo a mim mesmo, eu sou narcisista. Então qual é o resumo da história aqui? Eu crio alguma coisa para me relacionar, ou seja, Deus criou a gente para relacionamento. Então Deus estava nos criando para se relacionar com Ele. Nós somos criados à semelhança de Deus, nós somos criados para relacionamento e nós fomos criados para nos relacionar com Deus. É por isso que falta um vazio dentro do homem, e o homem precisa de Deus, o homem precisa do seu Criador, né? Assim como a planta, ela fora da terra morre, o peixe fora da água morre, nós fora de Deus, nós morremos, porque nós fomos criados para nos relacionar com o Eterno, com o Senhor. Nós somos o amado do Senhor e Ele é o nosso amado. Então Ele seria nosso amado e nós somos chamados para nos relacionarmos com Ele. É uma relação de amor, nós amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Então o segundo subtópico diz o seguinte: a constituição do amado, do ser humano. Basicamente são três, né? A matéria é aquilo que a gente pega, né? O que conseguimos apalpar, o que conseguimos ver é a matéria. Isso aqui é o corpo, a matéria, né? O ser humano é formado de corpo, alma e espírito, né? Então aqui não estou para defender a tricotomia e a dicotomia, apesar que a Assembleia de Deus e a declaração de fé da Assembleia de Deus, e eu também creio nisso, porque eu sou assembleano e eu vou ensinar e pregar o que a minha igreja ela ensina, né? Eu não vou poder inventar coisa que a minha igreja não ensina. Então eu concordo com o pensamento, né, da minha igreja. Eu concordo com o pensamento, né, dos meus pastores, dos meus líderes. Então eu vou dar continuidade. Foi assim que Moisés obedeceu ao Senhor. Deus disse que era para ele construir o tabernáculo daquela forma, daquele modelo. Então eu vou dar continuidade ao trabalho que ele já está completando, né, esse ano, 113 anos, né? Então eu vou dar continuidade à nossa igreja, a Assembleia de Deus no Brasil, né? É uma igreja centenária, né? Nós somos o maior movimento pentecostal, a maior igreja pentecostal do mundo é a Assembleia de Deus, e eu tenho orgulho de dizer que eu sou assembleano, não orgulho de si próprio, orgulho para meu bel prazer, mas sim orgulho de congregar e de viver em uma igreja abençoada, né? E uma igreja que ela mantém, né, esse padrão de ensino, e é uma coisa rígida. Então a sã doutrina ela precisa ser ministrada, e eu preciso pregar e ensinar o que a minha igreja ensina, segundo o que está escrito na palavra do Senhor, bíblico, e também o que a declaração de fé da Assembleia de Deus ela ensina. Então o ser humano é feito de corpo, alma e espírito. A matéria é aquilo que eu vejo, é aquilo que eu apalpo, aquilo que eu toco, consigo pegar. E a questão da alma e do espírito, que é algo que eu não posso tocar, algo que eu não posso pegar, é a questão imaterial. Tem a questão material e a questão imaterial. O que é a questão material? É aquilo que eu posso pegar, é o corpo. E o imaterial é o que eu não vejo, não posso pegar. E o que é o corpo? O
o corpo, que é a matéria, a alma e o espírito. Então existe a parte imaterial e a parte material, ou seja, tricotomia. Acredita-se que o ser humano é formado de corpo, alma e espírito. O corpo é a matéria, como eu acabei de falar. A alma, o que é a alma? A alma é a sede das emoções. E o espírito é minúsculo, não é maiúsculo, porque o espírito, né, o Espírito Santo de Deus é o espírito, né? É espírito, né? Deus espírito. Então o é maiúsculo de Espírito Santo, e o é minúsculo é o espírito do homem, é o que se relaciona com Deus, é com a humanidade. Ou seja, lembra quando o apóstolo Paulo diz que ele nos revivificou, né? Ele nos vivificou, nós estávamos mortos em nossos pecados, nossas ofensas. Então é isso, o homem estava morto, né, em seus pecados, suas ofensas, mas o Espírito Santo ele revivifica, né, através da palavra, né? Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então ele nos vivificou, e aí esse homem que agora, antes ele estava morto, agora está vivo, ele tem ligação com o eterno. Então quando o homem peca, o homem está fora, afastado do Senhor, está em pecado, né? Ele faz o que? Ele está separado de Deus. É isso que a Bíblia diz, é isso que a palavra do Senhor nos ensina. Então é essa questão, o espírito do homem é aquilo que se relaciona com Deus e com a humanidade, com o próximo, né? Por isso que Jesus diz, amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e amar seu próximo como a ti mesmo. Dicotomia, não se acredita nessa divisão entre alma e espírito, ou seja, é só corpo, e a alma e o espírito é a mesma coisa, é isso que eles acreditam. Tem a parte imaterial e tem a parte do corpo espiritual. Somos formados de matéria, e essa matéria também tem a parte da questão, a parte matéria, que é o corpo, e a imaterial, que é o espírito e a alma, né? Ou seja, o que acontece aqui, o que está dentro de nós é o espiritual, nos relacionamos, né? O espírito, e nós temos o que? Através da alma. A alma é a sede das emoções. Nós temos o ódio, o amor, a paixão, né? É o que sentimos, é o que está dentro de nós, é a questão da coisa imaterial, matéria, o que podemos pegar, e o imaterial que não podemos pegar. Subtópico 3, queda e restauração humana, né? O nosso corpo, ele foi afetado pelo pecado. Então o corpo foi afetado pelo pecado. O pecado não afetou diretamente o que? A minha matéria, o meu corpo. O pecado, ele afetou o espírito que está dentro de mim, a parte imaterial. Ou seja, o pecado, ele é algo espiritual que acaba o que? Atingindo o material, ou seja, o espiritual atinge o material. Então preciso ter cuidado com isso. Então o pecado não afetou diretamente a matéria, o pecado não afetou diretamente o corpo. Primeiro, o pecado fez o quê? Afetou o meu espírito, o meu relacionamento com o Criador. Você lembra quando chega no jardim do Éden, Deus diz o quê? Olha, Adão, você pode fazer o que você quiser, pode comer todos os frutos do jardim aí, né? Te dou autonomia, né? Eu te dou autoridade, você pode fazer aí tudo, menos uma coisa, não pode comer daquela árvore que está no meio do jardim, porque no dia que comeres, certamente o que? Morrerá. Então ali o homem morreu, né? O homem perdeu seu relacionamento com Deus, e ao decorrer da história, Deus se relacionando com o homem, né? Deus usando, né, o que? Moisés, através, né, do tabernáculo, e aí prefigurando, né, a vinda de Cristo, a vida de Jesus. Aí veio o que? A arca, né? Veio o templo, né? Prefigurando também o templo de Salomão, prefigurando a questão, né, do tabernáculo, a questão do templo do Senhor, né, da manifestação do Senhor, né? Então vem aí Deus se relacionando com o homem, Deus querendo se relacionar, mas Deus tinha um projeto. Por quê? Porque o homem por si só não podia se salvar. Então Deus precisava fazer o quê? Dar seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tenha a vida eterna. Todos os pecados, todos foram destituídos da glória de Deus, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna que está em Cristo Jesus. Então o pecado afetou diretamente o que? O meu espírito, e é reflexo do que acontece o que? No corpo, na matéria. Então o pecado é algo espiritual, só que ele é espiritual e ele afeta o espírito do ser humano, e também afeta o que? Não só o que está dentro, o imaterial, mas afeta o que? O material. Então nessa lógica que o meu corpo, o que acontece? Ele está envolvendo o que? Ele está envolvendo o espírito e a alma, ou seja, o corpo é o
invólucro, o corpo é o tabernáculo, o corpo é a maneira de se localizar no tempo e no espaço. Ou seja, eu estou aqui em Salvador, estou aqui na igreja, estou aqui na Assembleia de Deus, ou seja, eu sei onde eu estou, é onde eu estou me localizando aqui. O meu corpo, né, no caso, o corpo, a matéria, é onde eu posso me localizar, tempo e espaço, né? E se eu estivesse no mundo espiritual, em espírito, ou seja, eu não tinha essa condição de me localizar no tempo e no espaço, porque essa dimensão espiritual eu não consigo entender como é que funciona basicamente de forma perfeita e absoluta, né? Eu não posso compreender tudo, porque eu não posso compreender todas as coisas de Deus, porque Deus é Deus, então eu sou apenas limitado. Eu sou apenas a criatura, Deus é o Criador. Então nós precisamos entender a respeito disso. Então não saberíamos se poderíamos estar aqui ou em outro lugar. O corpo, ele é delimitado pelo tempo e pelo espaço, né? Ou seja, é o reflexo do meu ontológico, que foi afetado e afeta a minha matéria. Deus criou meu corpo, Deus cria a alma, Deus cria o espírito de forma perfeita, sem pecado. Mas quando o pecado afeta o imaterial que está dentro, né, o espírito, ele afeta o que? O meu corpo, ele afeta as minhas emoções, a minha alma. Então, quando nascemos, já nascemos preparados para morrer. Nascemos, crescemos, evoluímos, envelhecemos e caminhamos para a morte. Ou seja, isso é efeito de quê? Efeito do pecado. A barba, ela fica branca, a ruga, né? Tá vendo aqui essa marca aqui na minha testa? Então, aqui está dizendo que eu estou ficando velho, ou seja, estou ficando com ruga, né? O cabelo está caindo, vem mais doença, né? Vem dor aqui, dor ali. Então, o que é isso? É o pecado. O pecado afetou não só a questão do meu corpo, mas afetou o meu espírito, né? Afetou também a minha alma, as minhas emoções. Então o pecado é algo espiritual que afeta toda a constituição do ser humano. Ele começa no espiritual e afeta o material, começa no imaterial e afeta o material. Então o pecado, ele começa de dentro para fora. Deu para entender, irmãos? Glória a Deus. Tópico de número 2, a visão bíblica do corpo. Subtópico de número 1, parte exterior do homem. Qual a parte exterior, né? Interior é o que está dentro, exterior é o que está fora. Ou seja, vamos dizer assim, nosso vizinho, ele viajou para o exterior, né? Ou seja, para fora do país. Nosso vizinho viajou para o interior da Bahia para passar o tempo com a família. Então, interior é dentro e exterior é fora. Então, o que vemos aqui é o corpo, é a matéria. Quando a Bíblia ela usa a expressão corpo ou carne, ela não é má, ou seja, essa expressão carne, corpo, ela não é má. Na Grécia Antiga, acreditava-se o quê? Que a matéria era má. Por isso, algumas tradições, inclusive algumas tradições cristãs, se fazia o quê? O autoflagelamento. O que é autoflagelamento? É quando eu pego alguma coisa e eu começo a me bater, eu começo a me punir. Por quê? Porque o meu corpo, a minha matéria, ela é má. Ou seja, a carne, ela é má, a matéria é má. Então eu preciso fazer o quê? Eu preciso me autoflagelar, eu preciso punir essa carne, eu preciso expurgar, tirar esse pecado que está dentro de mim. Então é isso que na Grécia Antiga, né, a filosofia falava a respeito disso, né? E se eu não me engano, é isso mesmo, o agnosticismo também, ele ministrava, pregava a respeito disso, e Paulo combatia, né, o agnosticismo, o gnosticismo, né? Me perdoe, aleluia. O gnosticismo acreditava nessa tradição que o corpo a matéria era má e precisava ser punido. Então algumas tradições, inclusive algumas religiões, né, de certa forma o cristianismo, ele foi evoluindo e algumas tradições acabou acreditando que a matéria era má, que ela precisava sofrer, precisava pagar penitência, precisava me autoflagelar, precisava me bater, ou seja, eu tenho que expurgar o pecado que está dentro de mim. Então o pecado afeta o quê? A parte imaterial, né? Não está na matéria, sim no imaterial, ou seja, o pecado afeta o imaterial, o meu espírito, né? A minha alma, e ele vem para onde? O material, ele se manifesta, ele afeta o imaterial e ele acaba aparecendo no material, né? Então o corpo na Bíblia é o corpo humano. A carne pode-se dizer que é o homem espiritual. Então temos que entender, né, a diferença entre carne, entre corpo, entre matéria, entre o homem carnal, o homem espiritual. Então o que é carne? É o homem espiritual, o homem fora da presença, né? O homem fora da presença de Deus. Ou seja, se a carne é o mesmo que o corpo
corpo é outro ser humano. Às vezes a palavra carne na Bíblia significa o imaterial, o homem afastado de Deus. Então, ou seja, o homem carnal, o homem afastado de Deus. Exemplo, o homem carnal, longe do Senhor. A Bíblia diz que se Deus desceria do Espírito dele para toda a carne, ou seja, sobre toda a humanidade, a carne aqui pode ter a ideia de pessoas naturais, de seres humanos. Então temos que identificar qual é a palavra que está sendo usada, né? A palavra que é mais usada é sarx, né? Do grego sarx, carne. Mas tem outras, né? Outras palavras que podem ser identificadas. Pode ser, como eu acabei de falar, carne, né? Pode ser, Deus disse o que derramaria o seu espírito sobre toda a carne. Pode ser seres humanos, humanidade, pode ser carne, o homem, né, carnal, o homem afastado de Deus, né, pode ser carne, o corpo, a matéria. Então temos que ter cuidado com algumas interpretações, né. Então o que a gente entende é o seguinte: carne pode ter ideia de pessoas naturais, seres humanos, ou pecaminosidade, pessoas que não têm intimidade com Deus, têm uma vida leviana que não agrada a Deus. Subtópico número 2, templo do Espírito Santo de Deus. Para que existe o meu corpo, né? O meu corpo, ele tem propósito. Qual o propósito do meu corpo? É glorificar a Deus. O problema é que hoje tem pessoas que banalizam o seu corpo. O meu corpo não pode satisfazer os meus desejos. Se o pecado está na parte imaterial, o que vai acontecer? Ele vai refletir no corpo, vai refletir na parte material. O corpo pode ser instrumento de satisfação do pecado. Se o corpo tem propósito de glorificar Deus, ele não é para pecar, mas sim para quê? Para glorificar Ele, não para satisfazer a vontade da minha carne. Para que serve o corpo? Para manifestar a glória do Senhor. Se não manifestar a glória do Senhor, ele não está cumprindo o seu propósito. Qual é o propósito do corpo? Manifestar a glória do Senhor. Se não está manifestando a glória do Senhor, está pecando, né? Está fazendo o que não agrada ao Senhor. Por quê? Porque se o corpo é templo do Espírito Santo de Deus, o corpo tem dono, o corpo não é meu. Eu estou apenas aqui cuidando de algo que foi me confiado. Então, eu sou templo do Espírito Santo de Deus. É algo magnífico, maravilhoso ser templo do Espírito Santo, né? É um prazer, é uma honra, é um privilégio ser templo, né? Ter a manifestação do Espírito Santo, nosso Criador, nosso Senhor, nosso Salvador, mas também uma grande responsabilidade. Precisamos cuidar do corpo que nos foi dado, que o corpo é sagrado, o corpo é santo, e o propósito é ser consagrado ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Primeira ideia de templo na Bíblia foi o tabernáculo. Moisés, né, lá o tabernáculo. O que acontece? Eles olham para o tabernáculo, e o tabernáculo, eles tinham que entender o seguinte: que Deus não estava no tabernáculo em si, mas sim Deus se manifestava ali. No templo de Salomão, Deus não estava ali, mas ele se manifestava no templo. Então nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Não é só apenas um dia, mas sim Ele mora em mim, Ele habita dentro de mim, Ele se manifesta dentro de mim. Quando eu estou nele e Ele está em mim, o que acontece? Acontece o que? A manifestação da glória de Deus. Lembra o que Jesus diz? Eu e meu Pai somos um só. Aí ele chega dizendo: sem mim nada podeis fazer, né? Ele deixa isso bem claro a respeito que se a gente não estiver no Senhor e o Senhor não estiver em nós, a gente não pode fazer nada. Então, para que Deus se manifeste em nós, nós temos que estar nele. E o que ele fala? Olha, vai vir, né, o Espírito Santo da promessa, e ele virá até vós, e ele virá, entrará, e ele fará morada em vós, e eu e meu Pai iremos até ele, né? E nós nos manifestaremos nele. Ou seja, o propósito do corpo é glorificar o Senhor. O propósito do corpo é a glorificação do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, o Criador de tudo. Então, quando eu estou nele, ele se manifesta em mim. Então, o propósito do corpo, manifestar a glória de Deus. As pessoas tem que perceber que Deus está agindo na minha vida, através de mim. Eu sou um viés, eu sou um veículo, né? O apóstolo Paulo diz: olha, vocês são cartas vivas do nosso Deus. Ou seja, vocês são testemunhos vivos, ambulantes do nosso Deus. Vocês estão aqui para testemunhar, né? Mas recebereis a promessa do nosso Pai e sereis testemunhas em todos os lugares, né?
na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Ou seja, vocês são veículos, o seu corpo, vocês são criados para a glória do Eterno, para a glória de Deus. Deus opera através de mim. Então, exemplo, sem eu falar, eu posso estar glorificando a Deus através das minhas atitudes, através dos meus exemplos. Então, através dos meus olhos, eu posso cometer pecado. Através das minhas mãos, eu posso cometer pecado. Através do cheiro, sentindo alguma coisa, eu posso cometer pecado. Através do que ouvimos, eu posso cometer pecado. Por isso que a Bíblia diz, por isso que ela diz o seguinte: as más conversações corrompem os bons costumes. Então, se entra a perversidade no meu corpo através do ouvido, se eu ouço alguma coisa má, o que acontece? Vai externar e vai cumprir os desejos do meu coração. Ou seja, o imaterial, a minha alma, certas emoções, o meu espírito, o que acontece? Ele vai o quê? Ele vai externar o quê? No meu corpo. Então preciso ter cuidado para que eu venha cumprir o que Deus nos confiou para fazer. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Subtópico número 3, glorificado na ressurreição. O corpo em sua essência não é mau, ele foi afetado pelo pecado, então tem importância para Deus o corpo. Depois que nós morremos e Cristo voltar, o nosso corpo será transformado, ou seja, o corpo tem valor para o Senhor, temos que dar valor para ele aqui e agora, porque na glorificação ele vai ser ressuscitado. Não importa qual maneira que nós vamos morrer, se nós vamos morrer de morte natural, queimados, acidente, não importa a maneira. O que vai acontecer? O corpo é importante porque ele será ressuscitado. Quando Cristo vier, o meu corpo será ressuscitado, e quem estiver vivo será o que? Arrebatado, passará por uma transformação. Em um abrir e piscar de olhos, nossos corpos serão transformados e nós estaremos com o Senhor para sempre lá nos ares. Então essa matéria, ela não pode entrar de qualquer jeito lá na eternidade, ou seja, ela precisa passar por um processo. Se eu morrer, ele vai ser o que? Vai ser o que? Ressuscitado. E se eu for o que? Arrebatado, ele será o que? Transformado, passará por uma transformação. Essa matéria não pode entrar de qualquer jeito no céu, porque no céu não entra pecado, não entra tristeza, não entra morte, não entra dor. Então essa é a ideia. Qual é a razão? Pelo pecado. O pecado está no material e está no meu corpo. O meu corpo não é mau, a matéria. O pecado precisa ser retirado dele, da matéria. Aí estará pronto para acessar um lugar santo. Então, um dia, por isso que Paulo fala, o mortal, né, ele se revestirá da imortalidade, né, e o que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, ou seja, ele será ressuscitado, o corpo será ressuscitado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia, glória seja dada ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, aleluia Jesus, glória a Deus. Tópico de número 3, a visão secular do corpo. Subtópico número 1, hedonismo e narcisismo. Alamachou decanta alabachai. A visão secular do corpo, hedonismo e narcisismo. Subtópico 1, hedonismo, aquela pessoa que vive pelo prazer. Ou seja, será que na igreja existe alguma pessoa que vive pelo prazer? Claro que existe. Aqui é qualquer tipo de prazer, qualquer tipo de coisa que satisfaça o meu desejo, a minha carne, o que satisfaz a minha matéria, o meu corpo, é o hedonismo, ou seja, viver pelo prazer. Então, um exemplo, existem pessoas que têm um desejo de comprar, um desejo compulsivo de comprar. Eu vou dar um exemplo. Irmãs, não fiquem zangadas comigo, mas assim, tem irmãs que tem 500 sapatos dentro de casa, mas ela vê um na loja, passa no shopping, vê um na loja e ela vai comprar. Ela precisa daquele sapato? Não, mas ela compra. O que é isso? É aquilo que eu estou falando, ela quer satisfazer a matéria, o corpo, ela precisa comprar para satisfazer, né? Satisfazer o quê? Para ter prazer no corpo, ter prazer nela mesma. E o que é narcisismo? É admirar a sua própria imagem, né? É errado cuidar do corpo? Não. A ideia aqui é tudo na vida que tem um exagero é pecado, ou seja, se eu cuido demais do meu corpo, acabo fazendo o quê? Acabo pecando. Então não importa a área da vida, se eu exagero em alguma área da minha vida, é pecado. Não importa que área seja, se seja a área da matéria ou a área imaterial, tudo que tem excesso tem a ideia de quê? De pecado. Então nós somos narcisistas.
como adoramos a nossa imagem, ou seja, a pessoa acaba criando um altar de adoração a ele mesmo. A Bíblia nos orienta a ter equilíbrio. Eu tenho que cuidar do meu corpo, comer comidas saudáveis, dormir bem na hora certa ou dormir no período certo. Varia de pessoa para pessoa, mas eu preciso cuidar do meu corpo, mas ter um equilíbrio. Não tem que ter um discernimento, né? Eu não posso puxar para um lado ou puxar para o outro, né? Ter os extremos, ou seja, eu preciso ter o quê? O equilíbrio, nem tanto para a esquerda e nem tanto para a direita. Eu preciso ter um equilíbrio. Posso cuidar do meu corpo? Pode, mas tudo tem que ter equilíbrio. Subtópico número 2 do tópico 3, erotização e libertinagem. O que é isso? É a decisão de escolher somente prazeres sexuais. Se o pecado afetou a minha alma, afetou o meu espírito, ele expressa onde? No meu corpo. Libertinagem é viver apenas pelos prazeres sexuais. Ela está impregnada em algumas pessoas hoje, né? Essa questão da erotização, da libertinagem. Nesse tempo que tudo pode, né? No liberalismo teológico. A Bíblia diz isso? Não. A Bíblia diz isso? Não, não é bem assim não. Foi assim que Deus disse? Não, para que nada. Isso é besta. Deus não disse assim não, né? Eu vou dar um exemplo. Eu estava estudando uma lição dos jovens e fala a respeito do vinho, né? Quando alguém fala, mas na Bíblia não diz que pode beber ou não pode. Pode ou não pode? Ali, quando Paulo recomenda a Timóteo, Paulo estava recomendando a Timóteo o seu uso de forma natural a respeito da época. Na época, o vinho era usado como algo medicinal, como um remédio, algo medicinal. E não era o vinho puro, né? O suco da vide puro, né? Mas sim o suco diluído na água. Para quê? Para tratar de um problema estomacal de Timóteo. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Por quê? Porque a gente precisa se apegar não só a fazer, mas sim a ser, ou seja, ter um relacionamento com o Eterno, a ser, né, uma pessoa que não vive só por regras, mas sim vive pelo relacionamento. Se nós nos relacionamos com o nosso Senhor, não vamos pecar, não vamos dar legalidade para o pecado. Essa é a ideia. Então ela está impregnada em algumas pessoas nesse tempo que tudo pode, tudo está liberado, né? Tudo está liberado. Erotização é através de nossas roupas, né? Nós erotizamos, nós provocamos outras pessoas. Algum tipo de desejo sexual, a pessoa deseja a gente através das nossas vestes, através das nossas roupas. Precisamos tomar cuidado. Às vezes o perigo não está no olho do outro só, mas sim na forma que nós nos apresentamos. Isso nos diz para os outros quem nós somos, ou seja, se eu estou sensualizando ou erotizando, né? Por exemplo, né? Quando alguém se veste de uma forma que erotiza, né, todo apertado, né, desenhando um corpo, precisamos ter cuidado com isso. O que eu estou fazendo, né, com o meu corpo, então precisamos tomar cuidado. A ideia aqui é de não prejudicar somente o outro, mas sim de se prejudicar. E essa erotização não está falando só do homem, mas sim do homem e da mulher, né? Porque tem, pela misericórdia de Deus, né, meu Deus do céu, mas tem em alguns lugares da galáxia que a gente chega, né, que é cada roupa apertada, né? Parece um bujãozinho assim, todo apertado assim, que as irmãs chegam dando assim, ó, tem dificuldade para andar porque toda apertada, toda desenhando o corpo. Então precisamos tomar cuidado, né, com nossas vestes. Para quê? Para não erotizar, para não cumprir o que está dizendo aqui, essa libertinagem, usando nosso corpo, né, não só para afetar outras pessoas, mas sim nos prejudicar. Precisamos tomar cuidado com isso. Então precisamos tomar cuidado com a erotização, né? Tem entrado em nossas igrejas também, né? A libertinagem, qualquer tipo de prazer. Exemplo, internet, Instagram, vou tirar uma foto de biquíni, vou tirar uma foto lá mostrando minha roupa, né? Eu sem camisa e vou botar no Facebook, vou botar no WhatsApp, né? Eu vou botar na rede social. Então isso é o que? É um tipo de sensualidade. O sexo está o que? Explícito hoje em dia. O corpo é templo, precisamos cuidar do templo do Espírito Santo de Deus. E aí nós vamos para o subtópico de número 3, liberdade e autonomia. Ou seja, a ideia aqui é o que? Liberdade e autonomia. A ideia é mútua, ou seja, é ter sensibilidade do que é certo e do que é errado. Exemplo, mulher dizendo que o meu corpo é só do meu marido, né? Tá certo? Tá, na colocação tá certo, meu corpo é do meu marido, ou seja, ambos serão uma só carne, né? Então a mulher paga a benevolência para o seu marido. Mas assim, quando essa colocação assim, meu corpo é do meu marido, tem a ideia de que? A ideia de que meu marido, ele possui o meu corpo, ele domina o meu corpo, ou seja, ele tem total controle do meu corpo e ele tem desejo sobre mim. E pode haver prática que o seu marido pode fazer no seu corpo que te desonra, te macula, que você não se sente bem, mas em nome de o quê?
De um possuidor, ou seja, você acaba se tornando uma escrava, né? Uma escrava do prazer. Precisamos tomar cuidado com isso, ou seja, o seu marido vira um dono, ele faz o que quer de forma negativa com o seu corpo. Então, mulheres e irmãs, tomem cuidado com essa frase, né? O meu corpo é do meu marido, o seu corpo é do seu marido. Você escolheu ele, você casou com ele, então ele pertence ao seu marido, mas precisamos tomar cuidado com essa colocação de o meu corpo, né, o corpo das irmãs ser só do seu marido, porque pode acabar que pode haver práticas que desonrem a irmã, pode ter práticas que maculem a irmã, né? Então a irmã tem dono, né? A irmã, primeiramente, ela ama a Deus acima de todas as coisas. Primeiro, a primeira instituição que Deus criou foi a família, mas primeiro nós precisamos agradar o nosso Deus, nosso Senhor. E o que acontece? Às vezes nós nos decepcionamos na vida porque nós confiamos em pessoas e nós confiamos em coisas, porque às vezes somente Deus pode dar aquilo que o ser humano ou aquelas coisas não dá. Então às vezes nós nos decepcionamos, então precisamos tomar cuidado com essa frase, né? Glória a Deus. Liberdade e autonomia. Liberdade é o poder de fazer o que? Fazer escolha, não fazer ou fazer. Exemplo, eu posso chegar ali, tirar uma foto, né? Sem camisa, né? O que acontece? Eu posso andar de calça apertadinha na academia, né? Mostrando, né, os músculos, né? A parte íntima. Pode ou não pode? Pode, mas eu decido não fazer. Eu decido não fazer por quê? Porque eu tenho uma sensibilidade. Qual a sensibilidade? O meu corpo, ele é o quê? Ele é santo, ele foi feito para glorificar o Senhor. Então, o meu corpo, e essa ideia do propósito do corpo, ele é bíblico. Eu preciso agradar a Deus, eu não posso prejudicar o próximo, eu não posso ser pedra de tropeço na vida de outra pessoa. Então essa é a ideia da liberdade. Eu posso fazer, mas eu escolho não fazer. Para quê? Para glorificar o Senhor, porque é bíblico, para agradar a Deus, para não prejudicar o próximo, né? Então, o que é autonomia? É o poder de fazer as coisas independentemente do ambiente. Ele não aperta, ou seja, eu estou em um lugar, né, e eu não sou influenciado pelo meio, não sou influenciado pelo lugar. Exemplo, Daniel estava lá, e Daniel concebeu no seu coração de não se contaminar com as iguarias do rei. Então a capacidade interna de decidir a minha vida, independentemente de onde eu estou, isso é autonomia, né? Exemplo, tá na festa, né? Aí tá lá com o pastor na festa de aniversário, aí o pastor sai. O pastor saiu, apagou as luzes, aí a pessoa se revela quem ela é. Aí tá todo mundo dançando, ela começa a dançar. Tá todo mundo bebendo, ela começa a beber. Tá todo mundo fazendo coisa errada, ela começa a fazer. O que é isso? Isso é a questão que a gente está fazendo, a questão da libertinagem, né? Eu faço do meu corpo o que eu quero naquele momento, né? Ninguém tá vendo nada, o pastor não tá vendo, o irmão não tá vendo, a irmã não tá vendo. Então preciso tomar cuidado. O autônomo é diferente, ele não se influencia com o meio, ele decide, ele já está programado de fazer o que? Fazer para a glória de Deus. Então vamos cuidar, irmãos, porque o corpo, ele é templo do Espírito Santo. Precisamos zelar, porque um dia nós vamos acessar a eternidade. Que o nosso bom Deus abençoe a todos, a paz do Senhor, até semana que vem, querendo Deus.